Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 43. Ezequiel, capítulo 43. Vamos orar antes de ler os próximos versículos. Senhor nosso Deus, que a Tua breve volta seja uma realidade em nossos dias pela Tua graça. Que nós possamos pregar a cada dia sobre este retorno. Que nós estejamos conscientes que vivemos realmente nos últimos dias e possamos compartilhar a Tua mensagem hoje e sempre. E nos ajude agora a entendermos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. O subtítulo é: A glória do Senhor enche o templo. Então o homem me levou à porta que olha para o Oriente. E eis que do caminho do Oriente vinha a glória de Deus de Israel, e a sua voz era como o ruído de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Vamos ficar até aí. Aqueles que estão nos acompanhando de casa já sabem que o tema de hoje é Golden Gate, e não tem nada a ver com a ponte que nós conhecemos, aquela ponte famosa, mas tem a ver com portas. Eu vou pedir para colocar ali a apresentação. Isso, Golden Gate. E a gente vai tentar daqui ir passando, acho que vai dar tudo certinho. Nós vamos falar sobre as portas de Jerusalém. Vocês sabem que Jerusalém ela foi construída, depois ela foi destruída, foi construída novamente, os muros foram destruídos e foram reconstruídos, e cada vez que se construiu e reconstruiu, a configuração das portas ia mudando um pouquinho. Hoje, se você for a Israel e visitar Jerusalém, eu tive o privilégio de fazer isso já, eu conheci já a nova configuração das portas que estão lá, mas no início eram 12 portas. Eu vou colocar aqui um mapa. Esta é a Jerusalém atual, é um mapa da parte antiga de Jerusalém, mas atual nos dias de hoje. Então, inicialmente havia 12 portas. Hoje nós temos apenas 8 portas. Acho que o pessoal quis economizar lá em portas, né? E construíram, quando reconstruíram os muros, colocaram apenas 8 portas. E eu vou mostrar para vocês algumas delas. Aí estão todas elas, as 8. A porta nova, a porta de Damasco, a porta de Herodes, a porta dos leões, a porta de Jafa, a porta de Sião, a porta de Dung, a porta dourada ou a porta do Oriente. E aí estão, vou passar uma pequena foto de cada uma delas para você se ambientar. Essa é a porta de Damasco. Ela leva esse nome porque ela está em direção à cidade de Damasco. Quem vem de Damasco passa por essa porta. Você, ao entrar ali, você vai dar de cara com um mercado que é ali liderado ali pertence à parte muçulmana de Jerusalém. Aí você tem em seguida a porta de Herodes. Ela tem esse nome em homenagem ao tetrarca Herodes, que nós conhecemos aí a fama lá em Jerusalém. Em seguida a porta de Jafa, também essa porta fica localizada, e quando você vem da cidade de Jafa, a porta que aponta para essa cidade é essa aí. É uma das portas mais bonitas, e quando você entra por ela, você já entra direto na cidadela de Davi. Aqueles que gostam de Gaither, né, aquelas músicas do Gaither, ele fez uma gravação exatamente nesse local. O DVD Israel e Jerusalém foi gravado aí nesse lugar, na cidadela de Davi. Em seguida você tem a porta dos leões. Essa porta dos leões ela é chamada também de porta de Santo Estevão, porque se entende que nessa porta, ao lado de fora de Jerusalém, foi que Estevão foi apedrejado. Aí você tem agora a porta de Sião. Vocês sabem que Jerusalém ela está construída sobre o Monte Sião. Então, quando você entra por esta porta, você já sobe um pouquinho e já vai estar, digamos, ali no topo do Monte Sião. Eu pude estar ali e me senti um salvo na eternidade, né? Em cima do Monte Sião, que coisa maravilhosa. Bom, em seguida a porta nova. Essa porta é a porta que dá acesso principalmente aos lugares que os cristãos consideram assim mais sagrados para eles. Você vê ali o tanque de Betesda e outros lugares importantes.
Então você tem um atalho para esses lugares, se chama a Porta Nova. Agora tem a Porta de Dung. Essa porta tem uma história. Eu vou pregar depois para os estudantes e eu vou contar um pouco mais desta história. Mas esta porta, ela leva você diretamente ao Muro das Lamentações. E o Muro das Lamentações, ele tem uma história muito interessante. Por quê? Porque originalmente neste lugar havia o templo construído por Salomão. No entanto, com o passar dos anos, Jerusalém foi destruída, ela foi invadida, e hoje não apenas os judeus dominam ali aquela área, mas também os muçulmanos. E no lugar do templo que foi destruído, os muçulmanos construíram uma das maiores mesquitas e mais famosas do mundo, chamada o Domo da Rocha. Quando você tira foto lá em Jerusalém, você vê esta cúpula dourada, que é exatamente o templo muçulmano, ou a mesquita muçulmana, que foi construída aonde estava originalmente o templo dos judeus. E o que é que sobrou para os judeus do templo, ou do templo original? Apenas uma das paredes, e esta parede foi transformada então no Muro das Lamentações. Por isso eles fazem as suas orações ali, etc., porque realmente perder aquele espaço, que era o espaço mais importante para um judeu na adoração, e ainda ser construído ali uma mesquita muçulmana, para eles é um motivo de lamentação muito grande. Então, por esta porta de Dung, e inclusive eles chamam lá, não é que eles chamam, mas o significado da porta de Dung é porta do lixo. Não que eles estejam dizendo que o templo é um lixo, mas que no passado passavam todos os detritos ali, aquela parte mais de... o que sobrava passava por aquela porta, e ela foi chamada assim, porta do lixo, porta de Dung. Mas sigamos mais um pouquinho. Nós temos a 8ª porta, que é a que eu gostaria de me deter nesta manhã e estudar um pouquinho com vocês, que eles chamam de Golden Gate, ou Porta Dourada, ou também conhecida como a Entrada Oriental de Jerusalém. E esta porta me chamou bastante atenção, porque eu entrei por quase todas elas. Jerusalém não é muito grande, você entra numa porta, sai na outra, entra na outra, sai na outra. Eu queria entrar por todas elas, né? Eu gosto de correr, pastor Gilson acho que gosta também, a esposa eu acho que gosta de correr, e eu estava fazendo a minha corridinha matinal, entrando pelas portas e saindo. Olha que alegria, que privilégio, né? Correr em volta de Jerusalém. E eu disse, eu quero entrar em todas as portas, mas quando eu me deparei com essa aí, eu não pude entrar. Aliás, nem eu, nem você, nem ninguém pode entrar lá, porque olha como é essa porta. Ela está assim, você não consegue se aproximar muito dela, mas esta porta está totalmente fechada. Eu disse, mas como? É uma porta, está fechada? Então não é uma porta, é um muro, né? Mas é uma porta, é considerada a porta oriental, Golden Gate, ou a porta dourada, como eles chamam lá. Existe uma profecia, irmãos, sobre essa porta, nós acabamos de ler. Vamos ler de novo, está ali em Ezequiel capítulo 43. E foi exatamente isso que me chamou a atenção, né? Ao ver aquela porta gigante, fechada, e ler o texto de Ezequiel dizendo que tem uma profecia sobre essa porta, eu disse, mas como que isso vai se cumprir? Olha o que está escrito lá. Vamos de novo? Então me levou à porta que leva para o caminho do Oriente. Veja, Ezequiel, muito tempo antes do templo ser destruído, né, ele recebe essa visão, e o anjo levou ele até uma porta. Que porta é? A porta dourada, a porta oriental, a Golden Gate. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha a caminho, ou do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E aí ele diz o seguinte: e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado oriente, e levantou-me em espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Então havia uma profecia, há uma profecia que se cumpriu ou se cumprirá sobre esta porta
que eu mostrei para vocês, a porta oriental, a porta dourada. Agora, os judeus, né, essa porta, perdão, irmãos, era a porta que dava acesso ao templo. Era aquela porta bem de frente para o Monte das Oliveiras e que, entrando por ela, no passado, você tinha acesso ao templo. Era essa porta aí que está anotada aí. Hoje, como eu disse para vocês, não tem mais o templo dos judeus lá. O que que tem lá? Uma mesquita muçulmana, mas a porta está lá. Está lá a porta. Ali, ó. Eu circulei, está bem ali no cantinho. Na realidade ela fica bem no meio. Ali está o templo, está a mesquita e a porta está ali. A porta continua ali. Se você olhar de cima, você vai ver que a porta continua ali, né? A porta dourada. No passado ela dava acesso ao templo. Hoje ela dá acesso a uma mesquita muçulmana. Então a pergunta é: será que a glória de Deus vai entrar por essa porta e vai glorificar aquele lugar? E nós todos estamos enganados com aquilo que nós pregamos? Isso eu fiquei pensando, né, durante algum tempo, lendo alguns comentários, etc. Mas eu queria mostrar para vocês quando essa profecia pode ter se cumprido. Vamos lá. De novo o texto, né? Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. Como eu disse, os judeus aguardam o cumprimento literal dessa profecia. Os muçulmanos sabem que essa profecia existe, mas fizeram de tudo para impedir que ela viesse a se concretizar. Então vem aquela briga, né? Como eu disse para vocês, Jerusalém foi construída, foi destruída, foi construída, destruída, invadida, os muros caíram, voltaram de novo a ser construídos, e ali pelo ano 1540, 1541, um sultão, por nome Solimão, ao reconstruir os muros, ele reconstruiu também a porta oriental, a porta dourada, e ao reconstruir esse muro, 1541, né, ele construiu e lacrou a porta. Foi ele que fechou essa porta, em 1541, pensando o seguinte: olha, aquela profecia de Ezequiel não vai se cumprir, nós não vamos deixar, vamos lacrar e ninguém vai entrar por aqui, nem homem, nem mulher, e nem o Messias que os judeus estão esperando. E para complicar mais a situação dos judeus e da entrada do Messias, ele sabia, e eles sabem que os judeus não podem ter contatos ali, um sacerdote judeu, perdão, não pode ter contato com mortos, não pode tocar nos mortos. Então o que ele fez? Colocou um cemitério na frente da porta. Por isso que a gente não pode se aproximar dessa porta. Então não pode entrar lá de jeito nenhum. Você tem a porta, você tem o cemitério, e nenhum sacerdote judeu, nem Messias, nem ninguém vai entrar por essa porta. E ficou ali muito tempo, e hoje você vai lá e você ouve essa história: olha, essa porta aqui ninguém passa, os muçulmanos estão preocupados, nem um judeu vai passar, nem Messias, nem ninguém, né? Mas eles não entendem, irmãos, que esta profecia, ou parte dessa profecia, se cumpriu há muito tempo, né? Porque a pergunta é, com tantas dificuldades, como que o Messias vai conseguir entrar por aquela porta? Mas a profecia já havia se cumprido, porque o Messias já havia passado por aquela porta. Nós temos inúmeros relatos nos evangelhos, mostrando que Jesus, quando entrou triunfalmente em Jerusalém, ele entrou exatamente por esta porta. Eu vou mostrar agora para vocês, na Bíblia, que essa profecia realmente se cumpriu ali. Vamos lá? Primeiro a gente vê, né? E me levou à porta, a porta que olha para o caminho do Oriente. Vamos agora usar um pouquinho de tecnologia. Vamos usar o Google Earth, né, para nos ajudar a entender um pouquinho melhor. Vejam que o autor Mateus, ele fez questão de colocar alguns detalhes no texto para mostrar que realmente Jesus estava cumprindo a profecia de Ezequiel ao entrar por aquela porta e ao encher o templo com a sua glória. Vejam o que diz em Mateus capítulo 21. Quando se aproximaram de onde, irmãos? Jerusalém. Chegaram aonde? Betfagé. E aonde mais? Ao Monte das Oliveiras. Jesus estava vindo de Betânia, uma cidadezinha ali a 4, 5 quilômetros de Jerusalém. E o autor diz que ele passou em Betfagé, uma linha reta,
subiu ao Monte das Oliveiras, né, para depois descer em Jerusalém. Irmãos, olha o que mostra a nossa tecnologia ali, ó. Betânia, Betfagé, Monte das Oliveiras e o Monte do Templo. É quase que uma linha reta. Quando você desce do Monte das Oliveiras, você dá de cara com o antigo templo ou com a antiga porta, que era a porta dourada, que era a porta oriental. Então a Bíblia é clara em dizer que quando Jesus entrou em Jerusalém, em Mateus capítulo 21 fala da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele fez exatamente este caminho. Olha agora um pouquinho mais. O templo está no ocidente, em relação ao Monte das Oliveiras, mas a porta é a porta que olha para o oriente. Então está correto, o relato bíblico está correto, e a profecia de Ezequiel também está correta. Veja um pouquinho melhor, se você colocar no seu GPS, colocar ali Monte das Oliveiras, colocar ali Golden Gate, colocar ali Betânia, Betfagé, você vai ter a mesma imagem. Olha lá, ó, leste, oriente, oeste, ocidente, naquela setinha para o lado esquerdo meu, direito de vocês, eu acredito, está o monte, o templo, e do outro lado ali o Monte das Oliveiras, e um pouquinho mais adiante a cidade de Betfagé. Você vê o trajeto que Jesus fez, mostrando que realmente ele usou esta porta para entrar em Jerusalém. Agora, a autora Ellen White é uma autora muito conhecida, escreveu centenas de páginas, milhares de páginas, e vários livros, mais de uma centena. Ela diz o seguinte no livro Desejado de Todas as Nações, página 829. Olha como ela detalha. As memórias sagradas e as visões da glória futura devem ter impressionado a sua mente quando Cristo passou pelo caminho que o levou ao cume do Monte das Oliveiras. E ela diz: e ao descer a encosta oriental em direção a Jerusalém. E aí ela segue falando. Ela é clara, ela diz que Jesus desceu a encosta oriental para entrar em Jerusalém. Aí está o Monte das Oliveiras. Aí está mais um texto agora, né, de Mateus 21, 9 a 12. E a multidão que ia diante dele e a seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aí diz a Bíblia: e entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Mas a profecia de Ezequiel diz que ele entraria no templo, né? No templo. Mas olha o que o texto diz, depois de quem é esse. E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus aonde? No templo. Como a Bíblia é clara, né? Como buscando informações a gente consegue conectar as peças do quebra-cabeça e mostrar que as profecias realmente se cumprem. Aí está a visão do Monte das Oliveiras, lá embaixo está a antiga visão do templo, e se você traçar uma linha reta aí, você vai ver que esse foi o trajeto que Jesus fez para entrar ali no templo. Jesus entrou em Jerusalém, antes que Solimão, ou o sultão Solimão, fechasse aqueles muros, dizendo que jamais o Messias entraria ali. Jesus já havia entrado muito tempo antes, mais de 1500 anos antes, Jesus já havia cumprido aquela profecia. Mas agora eu faço uma pergunta. Eu disse para vocês que Solimão reconstruiu o muro e fechou a porta, certo? Ou seja, o muro antigo ele está soterrado, terra. Então Solimão agora ele reconstrói o muro. Agora a pergunta é: será que a porta oriental que Ezequiel estava se referindo é esta mesma porta que Solimão fechou? Porque se ela não está no mesmo lugar, então a profecia não tem tanta evidência assim de que se cumpriu, né? Vamos pedir ajuda da arqueologia, dos universitários, para nos ajudar para ver se aquela porta está realmente no mesmo lugar que a outra antigamente que foi derrubada e reconstruída. Bom, James Fleming, em 1969, um arqueólogo, estava em frente a esta porta atual, a Porta Dourada, andando ali pelas tumbas, procurando evidências arqueológicas. E naquela semana havia chovido muito e o piso estava meio complicado. Em algum momento ele falseou o pé e ele caiu dentro de uma das tumbas do cemitério.
É o que todo arqueólogo gosta, né? Cair dentro de algo inusitado. E ele pegou a sua câmera fotográfica e começou a fotografar o que ele encontrou naquela tumba. Claro que muitos ossos, mas olha que foto interessante ele tirou. Esta foto aí, ela é uma foto muito importante, é uma foto arqueológica que mostra alguns ossos e ela mostra o arco do portão original soterrado ali embaixo. E onde é que está este arco, irmãos? Vamos voltar de novo. Aí a parte dos muros já construídos, os muros novos. E ele encontrou nesta tumba ali, foi a tumba que ele caiu, e ele encontrou aquela parte do marco de cima. E eles conseguiram comprovar arqueologicamente que esta segunda porta foi construída exatamente em cima da primeira porta. E isso nos dá uma segurança maior ainda. Nós já sabíamos pela fé de que a Bíblia, ela sempre está certa, e que as profecias bíblicas sempre estão corretas e sempre apontam para o caminho certo. Bom, como eu disse, a profecia já havia se cumprido de forma parcial, muito antes de Solimão fechar os portões. Agora, irmãos, tem um detalhe, né? Às vezes o homem quer atrapalhar os planos de Deus, e Deus transforma aquilo em bênção, né? Porque o esforço que Solimão fez, aquele sultão, para fechar aquela porta e não deixar ninguém passar, ajudou a cumprir uma outra profecia que também está em Ezequiel. Olha lá, Ezequiel 44, 1 e 2, diz o seguinte: então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, né? E disse: olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá e ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela. Então o camarada, na tentativa de atrapalhar, ele ajudou, né? Deus disse: ninguém mais vai entrar por ela. O homem foi lá e lacrou a porta, e está lá fechada até hoje, ninguém consegue se aproximar e ninguém consegue entrar. Inclusive tem postos ali com pessoas armadas para não deixar ninguém se aproximar por ali. Está lá, ó, fechadinha, e espero que a profecia continue sendo cumprida, né? Mas, irmãos, eu não ia apenas contar histórias para vocês. Essa história é interessante, bonita, mostra uma profecia que se cumpriu, mas eu acho que se nós não trouxermos para o nosso tempo lições para que nós possamos seguir adiante pregando o Evangelho, de nada valem também apenas histórias que ficaram no passado. E eu gostaria de continuar dizendo para vocês que existe sobre esta porta uma profecia ainda maior do que estas duas que nós já vimos e que elas se cumpriram. E esta profecia, poucos de nós às vezes nos ligamos de que ela está para acontecer naquele lugar, naquela porta, naquela cidade. Vamos ver? Os muçulmanos pregam que em breve, naquele lugar, naquela cidade, se levantará um imã Mahdi, um líder muçulmano, e este levará os muçulmanos a dominarem a terra, partindo daquela localidade. Eles pregam isso, eles falam isso, e eles esperam por isso. Os judeus, desde o ano 2015, este rabino Kanievski, que ele é muito influente, e ele tem chamado os judeus do mundo inteiro para irem para Jerusalém, porque em breve alguma coisa vai acontecer lá. O Messias vai se manifestar, e os judeus novamente serão a nação mais importante do mundo, e serão nomeadas como representantes de Deus na terra, e viverão eternamente como eles acreditam, né? Eles acreditam nisso. Mas agora, o que é que fala a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre esta profecia? Vamos lá? Vamos lá. Ezequiel capítulo 11, versículo 22 e 23, diz o seguinte: então os querubins elevaram as suas asas, e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade,
e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Olha só, irmãos, a Bíblia sempre usa localizações, né? Ela é perfeita. Então ela diz que em algum momento a glória do Senhor vai sair do meio da cidade e ela vai se colocar no Monte das Oliveiras, né? Porque o Monte das Oliveiras é um monte que está ao oriente da cidade. Vamos seguir aqui mais um texto que é um pouquinho mais específico. Olha o que diz ali, irmãos. Você vê ali os pés de Jesus no Monte das Oliveiras. E o que diz lá? Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, ou seja, a oriente de Jerusalém. E o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, e a outra metade será removida para o sul. Então agora nós vemos, Ezequiel diz que a glória de Deus vai sair da cidade e vai estar ali no monte. E quando a glória de Deus, e nós sabemos que a glória de Deus é Jesus, pisar no Monte das Oliveiras, o que vai acontecer? Um grande vale. O monte vai se dividir em dois. Olha que coisa linda. Mas vamos ver o que Ellen White fala agora. Essas portas serão o que, irmãos? Abertas de novo. Se ela ainda existir naquele tempo, ela será aberta de novo. Mas olha o que Ellen White diz. Às vezes nós pensamos que isso vai acontecer quando Jesus voltar, mas não é. É depois. Olha lá. Quando no final do milênio Jesus voltar à terra, acompanhado pelos salvos e a cidade santa, ele descerá no Monte das Oliveiras. A cidade santa então se estabelecerá no lugar da antiga Jerusalém. E Cristo, os salvos e os anjos vão fazer o que, irmãos? Entrar na cidade. Coisa linda. Ele é mais específico ainda. Vamos ler mais um texto. Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras. Irmãos, isso aqui é literal, isso aqui não é simbólico, tá? Cristo desce sobre o Monte das Oliveiras, donde depois da sua ressurreição ele ascendeu, e onde anjos repetiram a promessa de sua volta. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, ao oriente. E o Monte das Oliveiras, diz Ellen White, será fendido pelo meio. E aquela fenda vai por longos quilômetros. E descendo do céu a nova Jerusalém, em seu deslumbrante resplendor, repousa sobre ele, sobre o lugar purificado, preparado para recebê-la. E Cristo com o seu povo e os anjos entram aonde, irmãos? Que coisa linda, né? Nós já vamos estar no céu por um bom tempo, mas ainda está para acontecer algo terrível aqui na terra, que será a destruição final dos ímpios. E a cidade santa vai descer, porque Deus vai dizer para nós: olha, agora vocês vão receber a outra parte da sua recompensa, vocês vão viver no planeta que já era de vocês. E a cidade vai descer e vocês vão habitar nesta cidade. Olha que coisa linda, eu estou entregando de novo para vocês. E o Espírito de profecia diz, Ellen White fala, a Bíblia confirma, que a cidade vai descer. E quando Jesus mais uma vez agora tocar os pés naquele monte, no Monte das Oliveiras, vai ter ali um grande terremoto, o monte vai se fender. Se ainda há ruínas da antiga Jerusalém, se aquele portão ainda existir na época, ele vai se abrir de novo. A glória de Deus vai limpar tudo, e a nova Jerusalém vai descer, adornada como uma noiva, como diz João. Eu quero ler agora um texto que você já leu milhares de vezes, mas à luz do que nós recapitulamos hoje, você vai ter uma outra imagem deste texto. Vamos ler comigo aqui. Olha lá. Vi novo céu e nova terra. Apocalipse 21, 1-4. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram,
e o mar já não existe. Eu vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Meu irmão, imagine que você já viveu no céu 1000 anos, coisa maravilhosa, né? E agora Deus diz para você: olha, está na hora de voltar para casa, está na hora de voltar para a terra, eu vou limpar o ambiente lá, vou abrir aquelas portas, vou colocar Jerusalém, está na hora de voltar para a terra. Vai dar um calafrio na espinha, não vai? Senhor, mas e voltar para a terra? Será que não vai acontecer tudo de novo? Lá na terra a gente tinha morte, a gente tinha dor, a gente tinha problemas, a gente está tão bem aqui no céu, será que vale a pena voltar para a terra? Mas Deus diz: fica tranquilo, eu vou pisar naquele monte, eu vou arrebentar tudo, eu vou construir tudo de novo para vocês. E lá nesta nova terra não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, porque eu vou habitar com vocês, e nenhuma lágrima mais será derramada, porque a morte já não vai existir. Você gostaria de estar comigo nesta terra renovada? Eu sonho com isso. Eu sonho em estar nesta terra renovada. Eu quero passar no céu 1000 anos e quanto tempo mais for necessário, mas eu quero voltar também para minha casa, para minha terra que Deus criou para mim, para eu morar, esta terra maravilhosa, esta terra renovada. E eu quero morar junto com amigos que hoje já não estão mais comigo. Eu tenho certeza que você deve ter perdido algum amigo, lamentavelmente, por conta destes últimos sinais que nós vivemos, desta desgraça dessa pandemia. Eu me recordo exatamente, irmãos, há 1 ano, amanhã vai fazer 1 ano, dia 2 de outubro de 2020. Eu gosto muito de música, eu gosto de quartetos. Em algum momento, pastor Gilson, vamos estar aqui, dia 20 de novembro, eu acho, né? O quarteto dos motociclistas adventistas. Olha que bacana, eu vou estar aqui cantando com esse quarteto pela graça de Deus. Mas eu sempre gostei de música, e no meu ministério eu sempre usei a música e quartetos, etc. Eu me recordo que lá em Curitiba eu tinha um quarteto chamado Folhas de Outono. Era o quarteto de publicações, né? Do Ministério de Publicações. E o pastor Gilson me substituiu lá em Curitiba. Eu era o diretor de publicações. Quando eu saí, o pastor Gilson se tornou diretor de publicações no meu lugar, e ainda o quarteto continuou acompanhando ele, pelo menos por alguns programas, né, pastor? E eu me lembro que nós cantamos muito durante 2, 3 anos ali. Depois eu fui para outros lugares e o quarteto não continuou. Mas faz uns 4 anos, já fazia quase 30 anos que nós não nos víamos, e nós decidimos então fazer um reencontro do quarteto Folhas de Outono. Que legal, todos velhinhos, barrigudos, né? Uns com menos cabelo, mais cabelo, mas vamos lá. E fomos para a cidade de Arapongas. E lá, irmãos, nós nos reunimos, o Enoque, o Alioar, o Daniel e eu. E fizemos um programa lindo, todo desafinado ali, que fazia 30 anos que a gente não cantava, mas o importante era estarmos juntos para louvar ao Senhor. Fizemos um programa lindo. E marcamos de nos encontrar de novo, que seria o ano passado, lá na cidade de Tatuí, onde eu moro e trabalho hoje na Casa Publicadora. Marcamos de termos esse encontro. Mas aí veio a pandemia, e com a pandemia mudou os planos de todos, né? A pandemia mudou os planos de todos. E aí nós tivemos uma ideia de fazer como muitos quartetos e conjuntos fizeram na pandemia. Vamos gravar, cada um na sua casa, grava lá o primeiro tenor, segundo tenor, barítono, baixo, a gente junta tudo, faz um vídeo, e a gente coloca aí para o pessoal assistir e tal, pelo menos para lembrar que a gente teria esse encontro. E nós marcamos e começamos a ensaiar. Eu fiz a minha parte, o primeiro tenor fez a parte dele, o baixo fez a parte dele, mas o barítono, que era o Daniel Alves, um carequinha, né? A gente sempre brincava com ele, canta muito bem.
No dia que ele foi gravar, ele bateu com a boca e perdeu um dente. E eu comecei a cobrar: rapaz, você tem que gravar logo para a gente fazer o vídeo. Aí me mandou um vídeo dele sorrindo. Mas como é que eu vou gravar sem dente? Vai ficar feio para o quarteto e tal. Eu disse: mas meu amigo, faça um implante. Não, eu vou fazer. Mas aquele negócio de pandemia ia adiando, até que ele decidiu e conseguiu fazer o implante. Aí quando ele fez, me mandou de novo a foto de um sorriso, dizendo: Joãozinho, pastor Gilson também me chama assim, Joãozinho, tá aqui, ó, agora eu vou gravar, pode ficar tranquilo. E aí eu comecei a cobrar dele: grava hoje. Não, hoje eu não posso, porque grava amanhã, amanhã não posso. E ele ficou enrolando assim umas 2 semanas para gravar, até que um dia eu liguei para ele à noite. Ele disse: poxa, Daniel, falta só você. Eu já gravei faz 1 mês e pouco, o outro também. Falta só a sua parte, cara. Grava logo esse negócio, pô. Parece um político falando, né? Pô. E o Daniel então: não, amanhã eu vou gravar. Ele estava em São Paulo e ia para Curitiba. Ele pegou o carro, viajou a noite inteira para Curitiba, chegou cedinho, e ele disse que até o meio-dia mandaria a gravação dele. Eu fiquei esperando, precisava fazer a edição. 1h da tarde, nada do Daniel mandar o vídeo. 2h da tarde, nada. 3 horas, nada. Quando chegou 5 da tarde, eu vou ligar para esse camarada. Quando eu liguei, quem atendeu foi a esposa. Ela: pastor, o Daniel estava bem ontem, chegou em Curitiba com febre, chegou tossindo, eu levei ele no hospital, ele não saiu mais, já ficou lá, está tomando oxigênio, eu estou desconfiada que pode ser Covid. Eu disse: meu pai, mas eu falei com ele ontem, ele estava bem, estava tudo certo. Mas ele ficou mal e está no hospital. Eu disse: não, mas hoje à noite ele vai estar bem, leva o celular para ele lá, a gente vai conversar. E ela levou o celular, mas ela não conseguiu entrar. Veio o 2º dia, ele piorou. 3º dia piorou mais ainda. No 5º dia ele começou a fazer hemodiálise. Depois ele foi entubado, e ele ficou por 2 meses quase entubado. E no dia 3 de outubro de 2020, ou seja, amanhã, 1 ano atrás, eu tive que fazer o sepultamento dele. Nós nunca pudemos gravar aquele vídeo. E eu fiquei pensando: lá no céu, a primeira coisa que eu quero fazer é pegar aquele cara e dizer: agora você vai cantar, e vai cantar bonito, né? E nós vamos terminar de gravar aquele vídeo. Mas nós fizemos uma homenagem para ele. Eu vou pedir permissão de colocar aqui. Nós gravamos os 3, e no lugar da voz dele, nós conseguimos resgatar a voz dele de um CD que nós tínhamos gravado já há bastante tempo atrás. E nós colocamos a voz dele ali no lugar que deveria estar ele figurando. E ao assistir esta música, este clipe que nós acabamos fazendo, mas sem ele, eu queria que você pensasse: quanto tempo mais nós vamos aguentar aqui neste lugar, sem querer logo ir para Nova Jerusalém, para a terra que Deus nos preparou para encontrar os tantos nossos amigos. Coloca lá para nós o clipe. A música chama Seu Grande Amor. E o Daniel vai aparecer, ou não vai aparecer, onde ele deveria aparecer. Alguém olha pra mim a cada momento do meu viver. Posso sentir seu amor inundando meu ser. Ele me amou mesmo antes de eu existir. Seu grande amor veio transformar meu viver. Por isso louvo teu nome, por isso te amo, Jesus. Por isso te amo, meu mestre. Por
Sorrir, mesmo quando a vida me faz chorar. Ouvi a prece da que ninguém possa escutar. Tão belos olhos me trazem confiança em luz. Seu grande amor veio transformar meu viver. Por isso louvo teu nome, por isso te amo, Jesus. Quero viver só teu amor, e assim seguro sempre estarei. Por isso te amo, meu mestre, por isso peço tua luz. Seu grande amor veio transformar meu viver. Meu viver. Um pedacinho da última música que a gente cantou junto. Pode deixar, até 15 segundos. Parece que a gente já sabia que ia se despedir dele. Olha a reação dele. Mas lá no céu a gente termina, pela graça de Deus, na Nova Jerusalém. Irmãos, eu prego com livros. O pastor Gilson tem falado aqui o tempo todo do livro Mistério da Profecia. Este livro e outros nos ajudam a entender o momento que nós vivemos. Nós vamos ter um grande movimento agora chamado Impacto Esperança. Você que é colportor, você que não é colportor, que quer evangelizar com livros, faça a sua parte para abreviar este dia. Eu não aguento mais ficar longe dos meus amigos. Eu tenho certeza que você também não. Vamos pregar a palavra de Deus e vamos abreviar este dia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe você que está em casa. Tenha um feliz sábado na companhia do Senhor e ansiando sempre pela volta do Senhor nas nuvens dos céus. Feliz sábado. de manhã, oh,
cheio de flores, de prazer e luz, é destinado às almas resgatadas. Lá não terão mais lutas nem mais cruz, pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado brilho tirará. Jesus, o Rei dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Lindo país, eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins e embalar as almas prateadas dos perfumados vales com jasmins. E quando o sol se põe no horizonte, eu julgo ver em sonhos este lar. Vejo os amigos já ressuscitados e todos nós o nosso bom Jesus Muito obrigado, grupo musical. Que Deus os abençoe sempre. Vamos orar? Ficamos em pé? Senhor, nosso Deus e amorável Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, pelas promessas que nos destes através da Tua santa palavra. Obrigado, Senhor, pelas profecias que se cumpriram e que se cumprem e que se cumprirão pela Tua graça, pelo Teu poder. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos como Teu povo, baseados na Tua verdade, na Tua palavra, aguardar um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, onde encontraremos os nossos amigos já ressuscitados, com o corpo glorificado, vivendo pela eternidade como uma família que nunca mais será dissolvida. Obrigado, Senhor, porque nós podemos nos encontrar na Tua igreja. E obrigado, Senhor, porque há milhares de pessoas do outro lado da tela, através da internet, nos assistindo e recebendo também as Tuas bênçãos maravilhosas. Segue, Senhor, nos abençoando. Segue com a Tua mão poderosa sobre o pastor Gilson, o guiando na condução deste imenso rebanho. Que ele seja uma influência poderosa neste lugar, neste púlpito. E, Senhor, nos conscientiza do tempo em que vivemos, que a cada dia sejamos usados por Ti para pregar a Tua palavra e assim abreviar este grande e maravilhoso dia. Nós te pedimos estas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.